Prólogo. Em um pedaço de papel, anexo a narrativa que se segue. O Dr. Excelius escreveu uma nota bastante elaborada, que ele acompanha como referência ao seu artigo sobre o estranho assunto em questão. O misterioso assunto é tratado naquele artigo com seu conhecimento e perspicácia costumeiros, de modo notavelmente direto e breve. Ele formará somente um volume da série de trabalhos reunidos naquele homem extraordinário. Embora eu publique o caso nesse volume simplesmente no interesse dos leigos, não devo me antecipar em nada à inteligente dama que o relata. E depois de considerar longamente, decidi me abster de apresentar qualquer sumário do raciocínio do doutor erudito ou extrato da declaração sobre os assuntos que ele descreve como envolvendo provavelmente algum dos arcanos mais profundos da nossa existência dupla e seus intermediários. Fiquei ansioso ao descobrir esses documentos em retomar a correspondência iniciada há tantos anos com o Dr. Excelius, com uma pessoa tão inteligente e cuidadosa como sua informante parece ter sido. Entretanto, lamentei muito ao descobrir que ela havia falecido durante aquele intervalo. Provavelmente, ela não teria acrescentado muito à narrativa que comunica nas páginas seguintes, como, pelo que posso afirmar, tamanha meticulosidade. Capítulo 1. Um primeiro horror. Na Estíria, nós, embora não sejamos de forma alguma pessoas suntuosas, moramos em um castelo. Naquela parte do mundo, uma pequena renda pode realizar muito. 800 ou 900 por ano fazem maravilhas. Dificilmente seríamos consideradas pessoas ricas em casa. Meu pai é inglês e eu tenho um nome inglês, embora nunca tenha visto a Inglaterra. Mas aqui, nesse local solitário e primitivo, onde tudo é tão maravilhosamente barato, não consigo ver como ter mais dinheiro poderia aumentar os nossos confortos ou mesmo nossos luxos materiais. Meu pai serviu ao exército austríaco e se aposentou com uma pensão, e seu patrimônio comprou essa residência feudal e a pequena propriedade na qual ela fica por uma pechincha. Nada poderia ser mais pirotesco ou solitário. A propriedade fica em uma pequena elevação de uma floresta. A estrada, muito antiga e estreita, passa em frente a uma ponte levadiça, que nunca foi levantada nos meus tempos, e seu fosso é repleto de percas e cisnes. Diante de tudo isso, o castelo exibe em sua fachada, repleta de janelas, suas torres e a sua capela gótica. A floresta se abre em uma clareira irregular e muito pirotesca, à frente dos portões, e à direita, uma íngreme ponte gótica leva a estrada por sobre um regato que serpenteia sobre as sombras profundas da floresta. Olhando a partir da entrada do hall da estrada, a floresta em volta do nosso castelo se estende por 15 milhas para a direita e 12 para a esquerda. A vila habitada mais próxima fica a 7 milhas inglesas para a esquerda. O castelo habitado mais próximo de alguma importância histórica é a do velho general Spindorf, quase 20 milhas à direita. Eu disse a vila habitada mais próxima porque há apenas 3 milhas ao oeste, ou seja, na direção do castelo do general Spindorf, uma vila em ruínas, com uma pequena e exótica igreja, agora sem telhado, em cuja alas laterais estão as criptas elaboradas da orgulhosa família Karnstein, agora extinta, e que um dia foi proprietária do castelo igualmente desolado que se observa, no meio da floresta e das ruínas silenciosas da vila. Existe uma lenda sobre o motivo daquele local fascinante e melancólico estar deserto, que eu contarei em um momento oportuno. Devo dizer que o grupo que formava os habitantes do nosso castelo era muito pequeno. Não estou incluindo os criados ou os dependentes que ocupam os quartos dos edifícios adjacentes ao castelo.
Ouçam e espantem-se. Meu pai, o homem mais gentil da terra, mas envelhecido, e eu, que na época da minha história tinha somente 19 anos. Passaram-se 8 anos desde então. Eu e meu pai constituíamos a família do castelo. Minha mãe, uma dama Estíria, morreu quando eu era bebê, mas eu tinha uma governanta gentil que estava sempre comigo e posso dizer que quase desde minha infância. Não consigo me lembrar de um tempo quando seu rosto gordo e benevolente não fosse uma imagem familiar em minha memória. Ela era a Madame Perrodon, uma nativa de Berna, cujos cuidados e boa natureza compensavam em parte a perda da minha mãe, de quem nem mesmo me lembro, tão jovem era quando a perdi. Ela era o terceiro membro no nosso pequeno grupo na hora de jantar. Havia um quarto membro, a Mademoiselle de La Fontaine, que era, como creio que vocês a chamariam, uma instrutora de etiqueta. Ela falava francês e alemão, enquanto Madame Perrodon falava um francês e um inglês um pouco ruim. Aqui meu pai e eu acrescentávamos um inglês fluente que falávamos todos os dias, em parte para impedir que se tornasse uma língua perdida entre nós e em parte por motivos patrióticos. O resultado era uma babel, da qual os estranhos costumavam rir e que não tentarei reproduzir nessa narrativa. Havia, além disso, 2 ou 3 jovens damas, nossas amigas, aproximadamente da minha idade, que nos visitavam ocasionalmente por períodos mais ou menos longos. Visitas essas que às vezes eu retribuía. Esses eram os nossos recursos sociais regulares, mas é claro que haviam visitas ocasionais de vizinhos, que moravam a apenas 5 ou 6 léguas de distância. Mesmo assim, minha vida dificilmente era solitária, posso assegurar. Minhas governantas tinham tanto controle sobre mim quanto se poderia esperar de pessoas tão sábias que estivessem sob o controle de uma garota bastante mimada, cujo pai satisfazia quase todos os desejos. O primeiro acontecimento que produziu uma impressão terrível sobre a minha mente foi, na verdade, nunca apagado. Foi também um dos primeiros incidentes que posso me recordar. Algumas pessoas vão achá-lo tão trivial que nem devia ser registrado aqui. Entretanto, logo verão por que eu o menciono. O berçário, como era chamado, embora fosse todo meu, era um quarto grande no andar superior do castelo, com piso de carvalho. Eu não devia ter mais do que 6 anos, quando acordei uma noite e, olhando para o quarto, não consegui ver a criada. A minha ama também não estava lá, e achei que estivesse sozinha. Não fiquei com medo, pois era uma daquelas afortunadas crianças que são deliberadamente isoladas das histórias de fantasmas, contos de fadas e histórias que nos fazem cobrir a cabeça quando as portas rangem ou quando a vela se apaga, ou quando uma sombra dança na parede. Em vez de me assustar, fiquei aborrecida e insultada por me encontrar, como me considerei, negligenciada, e comecei a choramingar, me preparando para chorar vigorosamente, quando, para minha surpresa, vi um rosto muito solene, mas muito bonito, olhando para mim do outro lado da cama. Era o rosto de uma jovem, que estava ajoelhada com as mãos sobre o cobertor. Olhei para ela com uma espécie de surpresa agradável e parei de choramingar. Ela me acariciou com as mãos, deitou-se ao meu lado na cama e me abraçou sorrindo. Senti imediatamente uma calma deliciosa e adormeci novamente. Fui despertada pela sensação de que 2 agulhas estavam se enterrando profundamente em meu peito e gritei. A jovem se afastou, com os olhos fixos em mim, então deslizou para o chão e, como pensei, se escondeu debaixo da cama. Então, pela primeira vez, tive medo e gritei com todas as minhas forças. A aia, a criada, a governanta, todas entraram correndo e, ao ouvir minha história, não lhe deram importância, enquanto me acalmavam da melhor maneira que podiam. Mas a criança, como eu era, podia perceber que seus rostos estavam pálidos e tinham uma aparência de ansiedade.
e eu os vi procurarem embaixo da cama e pelo quarto, e olharem sobre as mesas e abrir os armários. A governanta sussurrou para a criada: "Coloque a mão sobre a depressão da cama. Alguém se deitou ali, com toda certeza. O lugar ainda está quente." Lembro-me da criada me acariciando e dos três examinando o meu peito, onde deveria ter sido apontada, e dizendo que não havia nenhum sinal visível de que algo tivesse acontecido. A governanta e as outras duas criadas responsáveis pelo berçário continuaram comigo toda a noite, e a partir daquele momento, uma criada sempre ficava comigo no quarto, até eu fazer 14 anos. Muito tempo depois disso, fiquei muito nervosa. Um médico logo foi chamado. Ele era pálido e idoso. Como me lembro bem de seu longo rosto e levemente marcado pela varíola e sua peruca castanha. Por um longo tempo, a cada 2 dias, ele vinha e me dava um remédio que eu odiava, é claro. Na manhã depois que vi a aparição, eu estava aterrorizada e não podia suportar ser deixada sozinha nem por um momento, embora fosse de dia. Lembro-me de meu pai vindo e ficando ao meu lado na cama, conversando alegremente, fazendo várias perguntas à aia e rindo alegremente com as respostas, me dando tapinhas no ombro e me beijando, me dizendo para que eu não tivesse medo e que aquilo não era nada mais do que um sonho e que não poderia me ferir. Mas eu não me sentia confortada, pois sabia muito bem que a visita da mulher estranha não foi um sonho, e eu estava com muito medo. Fiquei um pouco consolada pela criada me assegurando que foi ela que havia se deitado comigo na cama e que eu devia estar meio adormecida por não reconhecê-la. Mas aquilo, apesar de ser confirmado pela criada, não me satisfez totalmente. Lembrei-me durante aquele dia de um venerável ancião de batina negra vindo até um quarto com a criada e a governanta, conversando um pouco com elas e falando gentilmente comigo. Seu rosto era muito doce e gentil, e ele me disse que eles iriam rezar. Me fez juntar as mãos e queria que eu dissesse gentilmente enquanto eles rezavam: "Senhor, ouça todas as boas preces por nós, pelo amor de Jesus." Acho que essas eram as palavras exatas, pois eu as repeti muitas vezes para mim mesma, e a minha aia costumava me fazê-las repetir em minhas orações. Lembro-me bem do doce e pensativo rosto daquele ancião, de cabelos brancos com a batina negra, de pé naquele quarto rude, espaçoso e marrom, rodeado pela desajeitada mobília de 300 anos e da luz fraca que penetrava daquela atmosfera sombria pela pequena grade. Ele se ajoelhou, acompanhada pelas 3 mulheres, e rezou em voz alta e trêmula, pelo que me pareceu ser um longo tempo. Não me lembro de nada da minha vida antes daquele evento, e parte do que aconteceu depois também é obscuro, mas as cenas que acabei de descrever são tão vívidas quanto as imagens isoladas projetadas pelas lanternas mágicas da escuridão.